nós vamos dar início ao nosso estudo da noite, Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, item 1. Vamos à leitura do Evangelho. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada dizer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: Porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando da 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. Em recebendo eles, murmuravam contra o pai da família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Parábola do festim de núpcias, capítulo 18, número 1. Bom, meus amigos, conosco nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, o amigo, companheiro Fabiano Capanema. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boa reflexão. Boa noite a todos. Agradecemos a Fátima pela belíssima oração. Que nós possamos, então, aproveitarmos a noite de hoje para estudarmos juntos o Evangelho de nosso querido Mestre Jesus. E vamos recolhendo pequenos trechos que a Fátima acabou de ler para nós, para a nossa reflexão. Quando fala o reino dos céus, é importante que a gente possa estar sempre buscando o reino de Deus dentro de nós mesmos, porque o reino dos céus será uma consequência. Então, a partir do momento que nós despertamos para a necessidade de buscarmos sermos cristãos, sermos trabalhadores na seara do Cristo, certamente nós estaremos nos enriquecendo de valores, dos sentimentos, raciocínio, intelectualidade e todas as características de um verdadeiro cristão. Então é importante que a gente busque sempre, de maneira ostensiva em nossas vidas, esse esforço pelo autoburilamento, porque procedendo assim, certamente nós estaremos nos tornando os trabalhadores da última hora. Um outro trecho interessante do Evangelho nos fala que este senhor da vinha conclama os trabalhadores, mas que de pronto não são todos que comparecem ao trabalho. E ele fala para todos eles que pagaria 1 denário por cada dia
laborado. Alguns deles se conservaram na praça, após aquele primeiro momento, aquela primeira leva de trabalhadores que foi recrutada pelo senhor da vinha. E estes que se conservaram na praça sem fazer nada, não necessariamente estavam ociosos. Certamente, alguns daqueles ali estavam esperando sim a oportunidade. Como nós podemos trazer para a nossa reflexão das nossas vidas, nós também, da nossa parte, esperamos o chamado, estamos prontos como trabalhadores e, quando o trabalhador está apto e pronto, o trabalho aparece. E é isso que nós devemos estar sempre buscando, estarmos nos disponibilizando, todos nós, para o trabalho no bem. Então, quando esse trabalho surge nas nossas vidas, seja na forma de você oferecer um ombro amigo, de você oferecer a escutatória, né, porque a gente ouve muito falar de oratória, né, as pessoas falam, as pessoas, elas muitas vezes vão fazer reflexões extensivas, mas quando a gente vai perceber, aquela pessoa que está nos solicitando algum apoio, ele gostaria que nós pudéssemos dar ouvido e pudéssemos nos compadecer. Então, em situações das mais diversas nas nossas vidas, que nós podemos ser esses trabalhadores ativos, nós podemos praticar o bem no ambiente de trabalho, primeiramente no lar, seja onde estivermos, desde o momento que acordamos, que nós possamos agradecer a dádiva da vida, do presente, agradecer a oportunidade de podermos estar mais um dia reencarnados, nos utilizando desse instrumento de manifestação na matéria mais densa que é o corpo físico, que também é uma bênção, e agradecer essa oportunidade muito mais do que pedir. Pedir é importante, pedir coragem, pedir fortaleza para passar pelas vicissitudes da vida. Todos nós devemos pedir em nossas orações diárias, mas também pedir nos oportunize o Cristo e seus prepostos possibilidades de trabalharmos e de fazermos o bem. Continua então alguns trechos do Evangelho. Queixaram-se ao pai de família alguns daqueles que foram recrutados posteriormente, né? Eles receberam um denário como paga, mas ao final do dia teve alguns trabalhadores da última hora também que foram recrutados, trabalharam e também receberam o mesmo denário, a paga. Denário era o nome do dinheiro daquela época. Então eles reclamaram, se queixaram ao senhor da vinha, porque eles estão recebendo a mesma quantidade de dinheiro que nós trabalhamos por mais tempo durante o dia. Então, quando a gente vai buscar a reflexão e a instrução dos espíritos superiores no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que transforma de uma maneira muito elucidativa as parábolas do Cristo, complementa o entendimento. Então a gente vai observar que tudo aqui tem, quando o Cristo se utilizava destas parábolas, ele tinha uma força de expressão adequada para o conhecimento das pessoas, de todos nós que estávamos vivendo naquela época. Então, olha que interessante quando ele fala assim: os obreiros que chegaram na primeira hora, instrução dos Espíritos, eram os profetas, tal qual Moisés. Moisés foi um daqueles grandes profetas da antiguidade. Anteriormente a ele já haviam vindo outros, preparando a humanidade, preparando a nós todos para nós ampliarmos, amadurecermos enquanto civilização. Então, Moisés, ele foi certamente um dos mais importantes profetas da antiguidade. Por quê? Ele trouxe para nós a revelação de um Deus único. Se quando estávamos ainda como escravos no Egito e acreditávamos em muitos deuses, éramos um povo ainda muito chucro, um povo muito ainda endurecido, fomos retirados ali da escravidão e trazidos para a terra prometida, e em que um profeta começa a nos ensinar, eu estou falando nós aqui como humanidade, a existência de um Deus único. Então a importância de Moisés para a história da humanidade
para a concepção que hoje nós temos desse Deus, né, o Pai, que a todos nós protege e encaminha, começa então com Moisés. E continua. Todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso da humanidade, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos. Quais são eles também? Os apóstolos que vieram junto com Cristo. O Cristo veio marcar para nós uma das mais importantes revelações para a humanidade. Se nós tivemos Moisés, o Cristo veio falar de Deus Pai, Deus amoroso, porque na época de Moisés era um Deus vingativo, Senhor dos exércitos. Então o Cristo e os profetas, juntamente com os apóstolos também, foram esses trabalhadores aludidos pelo Cristo na parábola. Os mártires de lá para cá, desde a vinda do Cristo, vários mártires que já tivemos na história da humanidade, eles se permitiram ir para condições de martírio para mostrar para nós as verdades acerca do espírito imortal, acerca do que realmente importa. Se as concepções na história da humanidade sempre foram muito materialistas, muito de concepções de conflito, de você invadir, de você dominar, hoje não. Hoje a humanidade ela consegue, com estes trabalhadores das primeiras horas, os profetas, os apóstolos, todos enviados pelo Cristo, missionários, hoje nós temos então um contexto da humanidade muito mais ampliado. Antigamente havia escravidão, hoje já não existe mais, tá vendo? Então estes trabalhadores, todos esses sábios, filósofos da história, cada um de nós aqui vai se lembrar de vários, todos tiveram um papel muito importante e foram também esses trabalhadores da primeira hora. Tal qual nós todos aqui, nós todos somos trabalhadores da última hora. Continua então as instruções dos Espíritos no Evangelho. O obreiro da última hora tem direito também ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha que empregar, e o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então aqui está falando para a gente o seguinte, que nós devemos ter, não devemos ser rebeldes, preguiçosos, não devemos dar mais importância às coisas que não são realmente patrimônio. Aquilo que é efêmero, passageiro, que vai ficar para trás quando a gente, dentro do ciclo das nossas reencarnações, voltarmos à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, quando nós voltarmos, o que estaremos levando conosco? O que realmente importa como patrimônio individual de cada um de nós? É aquilo que nós conquistarmos, nos burilarmos, né? Nas questões intelecto-morais. Isso que é o verdadeiro patrimônio que Jesus nos ensina. Onde estiver teu tesouro, né, aí estará o teu coração. Então, são coisas ligadas à mente, aos sentimentos e ao amor divino. O amor é uma lei universal que traz equilíbrio para tudo que existe. Desde dos vermes, das plantas, dos seres vivos deste planeta, ao cosmos, ao universo, tudo tem o seu equilíbrio nessa lei de amor. E nós aqui estamos ainda pouco a pouco despertando para essa necessidade, para o Evangelho do Cristo, a necessidade de estarmos entrando em harmonia conosco, na nossa convivência, e entrando em harmonia com essa lei de amor. A sabedoria divina, ela vai trazer também para cada um destes trabalhadores que somos nós, a recompensa de acordo com os nossos esforços. Então a gente tem aqui a proporcionalidade do pagamento mediante os nossos esforços e o cumprimento de nossas missões. Cada um também tem a sua missão. Se a gente fala dos mártires do passado que tiveram missões grandiosas, nós também, na nossa singeleza, na nossa questão ainda de humildes trabalhadores, todos nós temos a nossa missão. Cada um que possa fazer a sua reflexão íntima, entendendo o que eu preciso melhorar e o que eu preciso contribuir como esse trabalhador da última hora. Fazendo essa reflexão, como o sábio da antiguidade já nos ensinava,
que a gente deve buscar sempre compreender a nós mesmos e buscar sempre o crescimento. Então, já não será mais aquele trabalhador relapso, preguiçoso. Agora sim, agora nós vamos nos transformar nesses trabalhadores que teremos a vontade ativa, igual mencionou aqui no trecho do Evangelho. Essa vontade ativa de sermos melhores. Porque, certamente, todos nós estamos aqui buscando sermos mais felizes. E não há outro caminho para que a nossa felicidade seja mais duradoura. Essas questões da vida são reflexões que a gente pode fazer que trazem felicidade. As conquistas pessoais que nós todos empreendemos e quando as alcançamos, seja na conquista de bens materiais, de alçarmos melhores condições sociais, seja lá qual for a mobilidade social, né, a melhoria no campo ali do trabalho, da renda, todas essas questões são importantes. Mas a gente precisa fazer essa reflexão do que é mais importante ainda, que traz a felicidade destes trabalhadores da primeira hora, que foram missionários, prepostos do Cristo, que receberam a missão, se empenharam e muitos deles foram completistas. Qual o termo que se refere ao completista? Aquele que recebe a missão, vai lá e cumpre, consegue realmente realizar aquilo que ele havia se proposto. Então, nós, na nossa condição, falo por mim, ainda não somos completistas. Estamos nos esforçando, mas o processo é paulatino. Pouco a pouco vamos nos esforçando, vamos encontrando felicidade na prática do bem. Porque se qualquer um de nós esteja passando aqui por situações de tristeza, de depressão, seja qual vicissitude que está de acordo com a vida, todos nós estamos vivendo não num regime de exceção. Todos nós estamos vivendo aqui em situações difíceis, de superação, autossuperação. Então, para que a gente possa encontrar satisfação e felicidade em nossas vidas, certamente nós iremos encontrar a partir do momento que nós nos propormos a trabalharmos pelo Cristo. Trabalharmos por nós mesmos, porque primeiramente a gente trabalha por nós, pelo nosso crescimento pessoal, e trabalharmos com o Cristo. Entende? Então esse que é a reflexão que eles trazem para a gente aqui nesse trecho do Evangelho que nós lemos. Vamos continuar então. Outro trecho aqui fala assim: que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos? Aqui vem um agravante, porque nas nossas vidas, no momento de nós fazermos um auto-julgamento, porque Deus, na nossa visão antiga, antropomórfica, aquele velhinho barbudo que ficava ali, né, apontando e definindo punições, Deus não. Certamente, Deus não é isso. Deus é muito mais do que isso. Causa primeira, inteligência suprema do universo, não é um velhinho barbudo. Temos dificuldades de designar quem é Deus, mas não podemos falar quem é Deus. Então Deus certamente, Ele não vai nos punir. Nossa consciência é o que vai nos julgar. Por isso que se fala na doutrina espírita que o tribunal divino está escrito em nossas consciências. A partir do momento que nós vamos avançando na senda do progresso e vamos nos conscientizando de quem nós somos e qual o nosso papel na relação, no interrelacionamento humano, nós vamos nos conscientizando daquilo que a gente precisa melhorar. E aqui fala, se a gente já atingiu o estágio de estarmos aqui, relativamente já amadurecidos, numa noite como essa, buscando estudar em conjunto, buscando ter acesso ao Evangelho do Cristo, buscando também o tratamento alternativo do passe, todos nós nos deslocamos dos nossos lares em busca de alguma coisa na noite de hoje. E o que nós buscamos? Nós buscamos sermos melhores. E é isso.
para a gente ser melhor, a gente tem que evitar de continuar a ser o homem velho, que pratica estes atos culposos. Porque nesse trecho da instrução dos Espíritos, eles falam para nós que tudo bem, aqueles que estavam ali na praça, que não estavam inativos, muitos estavam por preguiça, por rebeldia. Alguns estavam esperando o empregador conclamar para realizar uma atividade, mas alguns estavam praticando atos culposos. Que a gente possa refletir na nossa intimidade e cada um de nós buscar o esforço para nos transformarmos neste homem de bem, no homem novo, que não mais praticará atos culposos. Se ainda persistimos no erro, é porque ainda estamos numa condição de imperfeição. E aquele espírito que se encontra nessa condição, na escala infinita dos espíritos, desde os mais ignorantes aos espíritos perfeitos, como Cristo. Cristo é um espírito puro, que já vive no reino angelical, e é o nosso tutor, o nosso governador espiritual do planeta Terra. Então você vê que a escala é infinita de evolução de cada um de nós. Mas dentro das nossas condições ainda de imperfeitos, nós sabemos que Deus, tudo o que Ele cria é perfeito. Nós somos criados perfeitos. Nós não estamos perfeitos, porque a nossa trajetória ainda está acontecendo. Do momento da nossa criação até a nossa destinação, quando adentraremos também nós ao reino angelical. Então, nesse trajeto, cada um de nós está num estágio. E a gente precisa fazer essas reflexões para que a gente possa, então, não incorrer novamente nos mesmos erros do passado. Atos culposos. Se persistirmos, não devemos abaixar a cabeça. Devemos perdoar a nós mesmos antes de perdoar aos outros. Eu tenho que perdoar as minhas imperfeições. Porque o que a gente precisa fazer é essa reflexão junto a Deus, misericordioso. Pai, me perdoe. Realmente eu reincidi no erro. Aí o que Deus vai fazer na sua infinita misericórdia? Na misericórdia, do latim significa cordes é coração, miseri é miséria. Então Deus tem comisseração, ele tem aquele perdão infinito para as nossas imperfeições, com as nossas misérias. E Ele sempre vai nos dar novas oportunidades, mas a gente tem que aproveitar e não simplesmente cometer os mesmos erros. Como a gente ouve muito e a gente comenta entre nós, errar é humano. Persistir no erro não é bom, porque lei de causa e efeito gera para nós uma necessidade de reparação. Tudo o que nós fizermos, seja a nível mental, no pensamento, seja a nível de atos, práticas, às vezes de uma animosidade gerada contra outra pessoa, uma fala ríspida, tudo ensejará uma necessidade de reparação. Porque que a gente escuta o Cristo nos ensinar que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus saiba. Quer dizer, essa infinita sabedoria de Deus e as suas leis e os seus prepostos como Cristo, que estão aqui contribuindo para que a gente possa avançar, eles sabem que na nossa mente, eu estou falando não de cérebro, estou falando da mente do espírito imortal, porque nós somos espíritos imortais que temos a mente, o campo mental, temos o perispírito e o corpo físico. Quando desencarnamos, o corpo físico já não é mais o instrumento de manifestação, mas é na mente que fica gravado de maneira indelével, inapagável, impossível de deletar todos os nossos pensamentos e atos. Todas essas folhas que caem da árvore ficam gravadas na nossa mente. E é exatamente isso. É a reflexão que a gente faz, seja encarnado ou seja desencarnado, daquela culpabilidade que a gente reconhece. O orgulhoso, aqueles de nós, uma das virtudes mais bonitas que eu mais admiro é a humildade. Eu tenho procurado me tornar cada vez mais humilde, apesar de não ser, mas tenho procurado, me esforçado. Mas o orgulhoso não reconhece os próprios erros. Aí já é uma barreira para o progresso.
Mas se a partir do momento a gente fizer uma reflexão íntima e descobrir as coisas que a gente precisa melhorar, e a gente então pouco a pouco evitar de reincidir naquelas falhas, certamente nós estaremos aproveitando a oportunidade da atual reencarnação, estaremos aproveitando para trabalhar na vinha do Cristo. A vinha que é mencionada nessa parábola, né, daqueles trabalhadores ali, que o Senhor foi chamar os trabalhadores para trabalhar na vinha, a vinha é isso, é a oportunidade da atual existência. E a parábola dos talentos também nos fala que cada um dos trabalhadores recebe um talento, né? Alguns daqueles trabalhadores da parábola pegaram os talentos e multiplicaram. Um dos trabalhadores, com receio de perder aquele talento, enterrou. E quando o Senhor o chamou para dar conta daquele talento que ele havia recebido, ele apresentou apenas um talento. Quando então o Senhor, a gente está falando na forma de parábola, né? Quando o Senhor então perguntou: mas você não multiplicou os talentos? Quer dizer, a gente não pode ter medo. O medo imobiliza. Né? A gente já vê a situação agora do medo da pandemia. Qual que é o medo que a humanidade vive atualmente? É o medo do desemprego, da dificuldade financeira, é o medo do desamor, é o medo de não ter um amor correspondido. São vários os medos que nós temos, mas a gente não pode se imobilizar por eles. Nós temos que superá-los e entendermos que ninguém está sozinho. Temos todos nós os nossos espíritos protetores, alguns aqui possam ser católicos, evangélicos, não importa a denominação, podem chamar de anjos da guarda, mas é a mesma coisa. Todos nós temos os nossos espíritos protetores que estão a todo momento nos inspirando para tomarmos boas resoluções. Como somos espíritas, sabemos do interrelacionamento que existe entre encarnados e desencarnados. Sabemos que o mundo em que vivemos é um mundo de expiação e provas, no qual estamos pouco a pouco avançando para um mundo de regeneração, até chegarmos algum dia a um mundo feliz. E ainda não estamos falando dos mundos angelicais. Nem sei se no reino angelical existem mundos, porque estes espíritos puros não têm necessidade de estarem mais alocados em determinado mundo. Mas eu estou falando de uma coisa que eu não entendo. Eu só estou fazendo uma conjectura. Mas importante é isso. Nós que estamos aqui nesse mundo ainda de expiação e provas, se nós nos esforçarmos pouco a pouco, nós vamos sim, olha o trabalho coletivo, além de ser um trabalho individual. Cada um de nós vai prestar conta para si mesmo e a Deus das coisas que nós fizermos. Mas olha a importância do trabalho coletivo enquanto humanidade. Se nós deixarmos então esses medos e nos tornarmos mais corajosos através da fé raciocinada, a doutrina espírita, ela traz para nós essa fé raciocinada porque ela nos esclarece, ela nos fala da nossa realidade espiritual. Então nós temos os preceitos básicos da doutrina espírita: Deus, Espírito, pluralidade dos mundos habitados, o nosso ainda é um mundo de expiação e provas, pluralidade das existências, quer dizer, reencarnações. A lei de progresso preconizada pelo insigne codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, nos fala que nós temos que nascer, viver, progredir, trabalhar. Aqui eu vou incluir para falar do contexto, né? Os trabalhadores da última hora. Trabalhar, é claro, morrer, reencarnar novamente e progredir sempre. Essa é a lei de progresso. É um esclarecimento que a doutrina espírita nos fala. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Quer dizer, aquilo que eu fiz na existência anterior, imediatamente anterior, repercute em mim hoje. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, coletivamente é a mesma coisa. Aquele esforço individual que cada um de nós está fazendo para sermos melhores, nós também iremos construir uma nação melhor, independentemente de partidarismos. Nós estamos falando como espíritas cristãos que querem uma humanidade melhor.
muito além das fronteiras de países. Então, o esforço coletivo é importante. A partir do momento que nós fizermos essa reflexão, que nós todos vivemos na mesma casa, que é o nosso planeta, essa nave que faz uma trajetória ali solar, né, ao redor do nosso Sol, da nossa estrela mais importante, todos nós estamos jornadeando nessa mesma casa. Por isso também que a reflexão vai ampliando a partir do momento que a gente vai estudando a doutrina espírita e outros conhecimentos humanos. Então, quando eu pego, por exemplo, o lixo da minha casa e me desencumbo dele, colocando ali na porta da minha casa para que o caminhão de lixo leve, eu estou tirando o lixo que muitas vezes eu não busquei refletir sobre o consumo desordenado pelo consumismo mesmo. Eu gerei todo aquele lixo plástico ali, agora não, tirei da minha casa e pronto, meu problema, lavei as minhas mãos, não. O planeta Terra é a nossa casa. Então, a doutrina espírita nos permite fazer uma reflexão sobre o planeta, sobre o mundo. São questões diferentes. O planeta é o orbe terrestre. O mundo é esse mundo que recebe essas duas humanidades. A humanidade daqueles de nós que estamos encarnados na atual existência, no corpo físico, e aqueles de nós que estamos desencarnados. Então, quando a gente estava falando da influência dos espíritos protetores, nas nossas mentes também nós temos a interferência dos espíritos inferiores. Então, aí é o processo da obsessão, que é a obsessão simples, tem o processo da fascinação, da subjugação, são estágios da obsessão. Mas fato é que aqueles de nós que ainda estivermos muito renitentes no mal, rebeldes, preguiçosos, não estivermos com a postura que o Evangelho vem nos concitar, né, para sermos esses homens novos, esses homens melhores, aqueles de nós que desencarnamos numa condição ainda de ignorância muito grande, podemos permanecer, de não conseguir alçar voos maiores, permanecer numa condição de nos tornarmos obsessores. Então é só para falar para nós todos que o trabalho ele não se executa apenas no campo da matéria mais densa. O trabalho acontece diuturnamente no plano espiritual. Então nós temos os nossos espíritos protetores, os nossos mentores, os nossos coordenadores. Cada país tem um mentor espiritual, um preposto designado pelo Cristo. Cada país tem. Então, a nós, nação brasileira, nós somos aí, vamos dizer assim, protegidos e amparados por Ismael, um preposto do Cristo. E todo esse trabalho que é organizado nas religiões, em todos os lares em que se propõe ler o Evangelho, por isso que é importante, olha, ler o Evangelho, fazer as nossas orações, proteger os nossos lares. Então, uma prática comum que na minha família nós já temos há quase 30 anos, é justamente toda quarta-feira, hoje, assim que terminar aqui, eu vou para lá. Toda quarta-feira a nossa família se reúne, lê o Evangelho, isso os pais e os filhos. Agora já vieram os netos. A gente lê o Evangelho, cada um faz o seu comentário. Quem quiser não comentar não precisa, mas pelo menos está ouvindo, está assimilando, e a gente faz a nossa oração e depois tem um jantar para a família. Então, um lar em que se reúne em nome do Cristo, ele mesmo já nos falou que onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu aí estarei. Isso também traz para nós um alento muito grande. Então você vê a proteção que você consegue trazer para o lar, é o que a gente gostaria que todos nós pudéssemos fazer também, essa prática. Vocês podem ter certeza que trabalhar na vinha do Cristo é também harmonizar o ambiente doméstico. Então, se nós pudermos, se eu moro sozinho, faça o culto do lar sozinho. Sozinho você não estará, porque a gente se ilude, né? Eu estou sozinho aqui fazendo o culto no lar, lendo o Evangelho. Quantos irmãozinhos não estão perto da gente ali, se aproveitando daquelas orações, daquelas leituras que a gente pode fazer em voz alta, mesmo estando sozinhos, né? Então,
proteger o lar, proteger a nós mesmos para nos fortalecer, para que quando a gente sair do lar para trabalhar, né, para estudar, seja o que for, a gente esteja mais fortalecido, fortalecido na fé, fortalecido com aquela coragem de passar pelas dificuldades, entendendo que os sofrimentos são oportunidades. Quem está sofrendo não quer sofrer. Todos nós. Ninguém quer ficar na inércia. E quando a gente descobre que para a gente ser mais feliz é a gente sair da inércia e superar, levantar a cabeça, superar esses desafios, os mais diversos possíveis, vem aquela satisfação de pouco a pouco a gente está realmente superando. Né? Cada passozinho ali traz uma felicidade para a gente. Cada conhecimento novo que a gente adquire traz satisfação para a gente. Tá vendo? É um movimento, sempre um movimento dinâmico e nunca de inércia. Então, a reflexão que eles trazem para a gente é isso, que a gente não possa ficar na inércia, naquela condição de retardamento por preguiça. A gente possa ser ativo. E as oportunidades são as mais diversas possíveis. Mas não adianta só estarmos aqui falando. É importante a gente praticar. Uma coisa é a gente adquirir conhecimento, informação, que hoje, graças às tecnologias existentes, o conhecimento está muito acessível, seja em qual área for. No caso da doutrina espírita, nós temos a conta já de milhares de livros disponíveis fisicamente ou livros em PDF. Alguns não estão disponíveis por questões autorais, outros estão. Mas é importante também que a gente tenha a condição de estudar as obras básicas, refletir sobre o que Allan Kardec nos ensina, junto com os espíritos superiores, porque Allan Kardec foi um codificador. Ele reuniu o conhecimento dos espíritos superiores e nos trouxe à lume as obras básicas. Então, esse conhecimento ele vai nos dar, como o próprio nome diz, obras básicas. Ele vai nos dar a base, os alicerces para a gente possa refletir, para que a gente possa também, mediante a apresentação de livros e informações, que a gente possa ter um critério, que a gente possa ter um senso crítico para avaliar. Porque, infelizmente, também nós temos aí uma enxurrada de livros, atualmente, apócrifos, livros que realmente não são muito bons. Que a gente possa buscar a base, os autores contemporâneos e relegar para um segundo momento aqueles livros que as pessoas neófitas, por exemplo, que não buscarem estudar e não ter a base sobre a doutrina espírita, elas podem, de alguma maneira, aceitar alguma inverdade e isso fica difícil depois para a gente refazer, né? Aquelas concepções errôneas que essas obras estão trazendo. Então é só mesmo um conselho para que a gente possa se ater àqueles autores espirituais como Emmanuel, Bemei, tantos autores espirituais bons, importantes, André Luiz, né? Nós temos também, quem mais que eu posso lembrar aqui? São inúmeros. A gente pode citar vários nomes aqui para vocês. Mas é isso, busquem boas leituras, se fortaleçam, porque o conhecimento ele é importante. O passo seguinte é a conscientização. Né? Então, transformar o conhecimento em obras, em oportunidade de sermos esses trabalhadores da última hora. Continuando então as nossas reflexões aqui. Olha, os espíritos superiores nos conclamando ao trabalho. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Todos nós somos, a humanidade toda, nós somos. Aqui ele está conclamando a nós aqui que somos espíritas. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Então, todos nós fomos chamados.
nos foi dada uma nova oportunidade, uma nova reencarnação. Todos nós fomos chamados. E quando fala aqui, arrastais os grilhões da reencarnação, quer dizer, o nosso passado. Quando Cristo fala assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, falareis com a montanha, muda-te para lá. Quer dizer, esse grão de mostarda, ele simboliza, quer dizer, algo muito pequeno. Então, que se eu tiver vontade, realmente, fé, eu consigo modificar essa situação, até mesmo mover uma montanha. E o que simboliza essas montanhas? Os nossos erros do passado. Esses grilhões que nós arrastamos, reencarnação, em reencarnação, os nossos erros, desatinos, que podem ter ficado no passado, mas repercutem em nós hoje. Se a gente tiver então essa fé, a gente pode sim, com a vontade ativa, modificar, movimentar essas montanhas para que a gente possa depois passar pelas portas estreitas, porque as portas largas simbolizam também as questões da vida, né? as questões, os arrastamentos para os vícios e para o cometimento dos erros. A passar pela porta estreita simboliza dizer que essa montanha de erros do passado a gente conseguiu então deixar para trás e agora eu consigo passar por algo mais estreito. É um simbolismo. Então a gente fazer esse despertamento espiritual, conscientização, tomar conhecimento, buscar a instrução, conhecer, mas conscientizar, despertar, tirando a miopia espiritual. Hoje nós não podemos ter uma visão mais apenas materialista e buscar satisfação apenas nas coisas que passarão, ficarão para trás, não nos acompanharão. Então essa miopia espiritual do passado não nos permitia enxergar isso. Mas hoje a doutrina espírita nos ensina de maneira muito, vamos dizer assim, categórica, a necessidade da nossa busca interior pela reformulação e por esse despertamento espiritual. Um outro trecho. Fátima, você vai me regulando aí, tá? Quando chegar a hora aí. Um outro trecho. Chamados a prestar conta do seu mandato terreno, todos nós. O espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Mesmo que a gente cometa os nossos erros, depois desperte. Gente, mas eu fiz isso aqui. Não tem importância. A importância é reconhecer. Em reconhecendo, a primeira coisa que pode acontecer para nós é realmente passarmos pelo processo da culpa, do remorso. O que eu fiz? Foi grave? Foi. Eu prejudiquei outrem? Prejudiquei. Então agora eu vou despertar. O despertar espiritual, o despertar da consciência é isso. A gente reconhecer e buscar a reparação. Então a gente vai pedir desculpa, a gente vai fazer de maneira mais amorosa, a gente vai então nos redimir. Porque a redenção espiritual, ela vai acontecer quando nós não mais tivermos algum sentimento assim de remorso mesmo, de termos feito coisas ruins para outros. Porque a própria Joana de Ângeles fala, o mal que eu faço é o que realmente me faz mal. Não é o mal que os outros me fazem. Porque o mal que eu faço me torna uma pessoa má. Então é isso. A gente, com esse despertamento, com essa conscientização, a gente vai se tornar cada vez mais feliz. Então, Fátima, já terminou o horário? Então perdão por ter alongado muito aqui. Então a reflexão hoje desses trabalhadores da última hora, que a gente possa falar, é justamente essa. Que a gente possa despertar, o despertar da consciência. Vamos nos esforçar para sermos todos os dias. A nossa meta agora é essa. O nosso objetivo de vida agora é esse. Não é só isso aqui, não. Não. Nosso objetivo pode ser esse aqui também. Nada mais justo. Mas aliado a isso, nós temos que nos esforçar por adquirir o patrimônio espiritual. Ok? Combinado? Todo mundo? Vamos nos esforçar a partir de hoje, quando não já estivermos nos esforçando há mais tempo, mas intensificar esse esforço, porque vamos encontrar a felicidade nisso. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos.